Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui para mais uma aula e a nossa aula de hoje vai ser sobre paramentação cirúrgica. O que seria, Ive, paramentação cirúrgica? Então, a paramentação cirúrgica seria toda a preparação, as vestimentas que nós vamos ter que, que vestir antes de entrar numa cirurgia, né? Então, já está dizendo aí, paramentação cirúrgica. E com que finalidade? Finalidade, gente, de proteger o ambiente cirúrgico de qualquer contaminação, para evitar e fazer uma barreira biológica, porque nós sabemos bem que nossa pele, né, nós temos bactérias, por mais que a gente consiga fazer uma antisepsia ok, adequada, né? Então a gente, ainda assim, a gente não consegue fazer a desinfecção. Então deixar nossa pele livre totalmente de micro-organismos. Então nós precisamos de utilizar de paramentação, de vestimentas, de instrumentos, de EPIs necessários para que nós consigamos trazer e fazer essa barreira correta e isolar o máximo possível e evitar o máximo possível de levar micro-organismos e contaminação para dentro do centro cirúrgico, tá? Então, basicamente, a paramentação a gente vai tratar de vestuário, né? De tudo aquilo que a gente, enquanto profissional da enfermagem, vai vestir para estarmos adequados a atuar no ambiente do centro cirúrgico. Então, o vestuário específico, né, de acordo com os procedimentos que a gente vai ser realizado dentro do centro cirúrgico, geralmente ele é composto o quê? Pelo uniforme, que a gente pode chamar de pijama também, que é calça e blusa, propé, que é uma proteção, tipo, geralmente descartável, para o pé, né? O sapato, óbvio, então tem o propé, gorro, máscara, tá? Capote ou avental cirúrgico, que a gente vai ver aqui, luva cirúrgica e, em alguns casos, também óculos. Então, o vestuário da paramentação cirúrgica basicamente é esse. A gente vai ter uniforme, né, blusa e calça, que a gente pode chamar também de pijama. A gente vai ter o sapato, óbvio, também, com propé, que é essa proteção. E vamos ter o capote ou avental, o gorro, a máscara e a luva cirúrgica e o óculos também em algumas situações, tá? Então, vamos lá. Historicamente falando, é aquele objetivo que eu já iniciei a aula falando com vocês. É uma barreira de proteção para a gente entrar na sala cirúrgica, tá? Na sala operatória. Então, é uma barreira de proteção do ambiente, óbvio, e também ao paciente, para ele não se expor a micro-organismos que nós possamos, né, que presentes em nós, enquanto colaboradores, como profissionais, e ser liberado lá dentro, né? Então, esse vestuário que eu acabei de falar para vocês, específico, ele é padrão, né, e é de acordo com o procedimento realizado no centro cirúrgico. Então, a gente vai ter que lembrar sempre que esse o uniforme, que é essa paramentação, ela é utilizada privativamente dentro do ambiente cirúrgico, né? Com aquele objetivo de proteger tanto a gente profissional, né, da enfermagem em relação a ser um EPI, né, um equipamento de proteção individual para a gente, quanto também de proteção ao paciente naquela unidade crítica. Então, gente, sair do centro cirúrgico, eu vou fazer a desparamentação. Eu vou retirar todo aquele vestuário que foi propício para estar ali, tá? Então, vamos lá. Calça e blusa. Elas buscam proteger o paciente contra a contaminação de flora normal liberada na sala de operação, tá? E aí, é isso aqui que a gente tá vendo, tá? Então, ó, blusa e calça, a gente chama de pijama, pode ser chamado de pijama, pode ser verde, pode ser azul, de acordo com o critério da instituição, tá?
as máscaras. A máscara cirúrgica aqui tem uma informação histórica aqui, que foi introduzida lá em 1897. Então, ela tem que ser de proteção tripla, tá? E ela vai proteger o seguinte, gente. Quando a gente coloca a máscara, ela vai impedir que o micro-organismo, né, que está existente na nossa boca, e que no momento da cirurgia há essa troca de informação, porque pega daqui, solicita instrumentação, solicita algumas coisas dos profissionais entre si, então há conversa, né, há fala durante o ato cirúrgico. Então a máscara protege a boca e também o nariz e evita de que caia aerossol, gotículas, né, tudo isso em cima do paciente. Então, a máscara, ela tem que ser confortável, ela tem que ter uma boa adaptação, porque não adianta a gente colocar a máscara e ela ficar machucando, porque imagina uma cirurgia de horas, né? Não tocar os lábios e a ponta do nariz, então a máscara não pode estar muito apertada, a ponto dela encostar na nossa boca, tá? Então ela tá muito justa agora nesse momento aí que a gente está vivendo, com o uso maior de máscara, vocês podem estar percebendo isso, e que se a máscara ficar muito próximo da boca, dificulta essa comunicação, e também não pode ficar na ponta do nariz, porque aí a qualquer momento ela pode cair, e aí também a função da máscara ser totalmente ineficaz. A máscara também, claro, não pode ter odor, e ela tem que ter uma alta eficiência de filtração, que é aquilo que eu falei com vocês, que ela não deve passar aerossol, não deve passar as gotículas que a gente fala. Então, muitos aí na internet a gente pode ver que a gente pega a máscara, tá? E a gente faz aquele teste do spray, assim, né? Se vai passar contra a máscara. Eu vou pegar um minutinho aqui, vou ver se eu tenho uma máscara e mostro pra vocês essa situação. Gente, voltei. Olha só, tá vendo? A máscara, ela tem que ser bem adaptada, tá? Ó, bem adaptada. Ela tem que ser confortável. Ela não pode encostar na boca. E eu não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas ela tem que ser bem grossinha, camada bem tripla, sabe? E ó, vê se vai aparecer aí. Eu tenho que fazer esse jato aqui, ó. Esse spray aqui, ó, peraí, ó. Ó, não tá passando nada do outro lado, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas não passou nada. Então, essa máscara tem que ser assim. Essa máscara tem que ser assim, tá? De novo, tem que usar a máscara de uma forma que fica o nariz e a boca todo coberto. Essa aqui, a gente coloca aqui assim, que é que eu tenho. Mas a máscara cirúrgica, muitas têm aquela de amarrar atrás, tá? Que amarra totalmente atrás. Então, tem que amarrar a máscara de modo que não fique aqui dos lados, de novo, ó. Aqui do lado fica bem fechadinho, tá? Bem fechadinho.
falar durante a cirurgia, a gente sabe que existe sim comunicação entre os profissionais, mas falar o mínimo possível, tá? E a máscara cirúrgica tem que ser trocada se for acontecer espirro, se tossir, né? Então ela deve ser substituída sempre se acontecer isso e quando ela estiver úmida, que aí ela perde a capacidade dela de reter as gotículas, tá? Então tá aí. E tem alguns outros exemplos também da máscara cirúrgica para vocês. O gorro e a touca. Eu tô sem nenhum aqui, mas vai fazer o seguinte. Vai proteger e vai fazer com que a gente pegue o nosso cabelo, né? E esse cabelo que tem muitas partículas carreadoras de bactérias, vai ficar presinho, fechadinho com a touca, protegendo, tá? Então, já tem evidências científicas sobre essa efetividade da touca e do gorro no centro cirúrgico e que diminui a presença de infecção. Por quê? Primeiro, ele vai impedir queda de cabelo. Imagina a gente no meio de uma cirurgia e acontece uma queda de um cabelo no paciente aberto. Imagina. E fora isso, outras questões, né? Igual eu falei, o nosso cabelo carrega sim algumas bactérias, oleosidade, algumas questões, por exemplo, caspa. Imagina, então tudo isso o gorro e a touca protege também na hora da cirurgia, tá? Tá aqui. Então a gente tem touca e gorro de tecido, ó, esse aqui. A gente tem descartáveis, tá? Propés ou sapatilhas. Eles servem como barreira de contaminar do chão, tá? A área críticazinha do chão contra os micro-organismos das áreas externas. E por quê, gente? Olha só, pensa bem. Quando você está andando no hospital, você está andando em diversos setores. Então, o sapato que você está andando nos outros setores, se você entrar com ele dentro da sala de cirurgia, o micro-organismo ali dos outros setores vão estar presentes na sola do seu sapato. Então, o propé é como se fosse é como se você encapasse o seu sapato e fizesse aquela proteção do calçado para que aquele micro-organismo da sola não entre dentro do centro cirúrgico e também proteger o seu sapato, o seu calçado de contaminação caso extravase sangue durante a cirurgia, haja uma hemorragia, caia sangue no chão, secreção do paciente, porque isso é uma possibilidade, né? Durante a cirurgia pode acontecer várias situações que levem a isso. Então aqui, tá vendo? Vocês conseguem entender, ó? A gente pega essa capa de proteção aqui e coloca no sapato antes de entrar no centro cirúrgico, né? Fazendo toda a paramentação. E ele é descartável também. Existem de tecidos, mas hoje em dia utiliza-se mais descartáveis, tá, gente? O óculos também é recomendado, né, a utilização para todos da equipe cirúrgica durante o procedimento operatório. Por quê? Um equipamento de proteção individual que, se tiver um esguicho de sangue ou uma secreção do paciente, né, vai e o seu campo visual está protegido. Tá aí o óculos, que também todo mundo já tem uma noção, né? As luvas cirúrgicas, ela também é utilizada para não contaminar o paciente, não contaminar o campo cirúrgico, não contaminar o centro cirúrgico. Ela é estéril, né? Existem luvas cirúrgicas que são até consideradas como reutilizáveis, que podem ser esterilizadas. E tem as luvas cirúrgicas que a gente já conhece, a gente até já fez treinamento de calçamento, que é aquela que ela vem esterilizada, a gente abre o campo todo estéril, tem toda a técnica de calçamento para não contaminar, né? E para ser utilizada, até porque vai mexer dentro do paciente. Então imagina, tem que estar tudo estéril. A nossa mão, por mais que a gente faça a antisepsia da mão com a lavagem de mãos corretas, com desgermante, ainda assim
precisa de uso de luvas de estéreis, porque a gente vai realizar um procedimento estéril, né, uma cirurgia, evitando a contaminação do paciente, né? E também como EPI, tudo isso que eu tô falando, essa paramentação cirúrgica, gente, é EPI e é proteção. Tá vendo aí? Então, são luvas cirúrgicas esterilizadas e descartáveis algumas, tá? Existem alguns lugares que eles ainda esterilizam, mas... Então aí, basicamente, a gente como já falou, desses equipamentos de proteção individual aí. Da luva estéreo, da touca, da máscara, do óculos. E a gente vai continuar falando da paramentação, que seria o avental, o capote. Eu vou procurar fazer uma aula de laboratório e eu volto aqui e lá no laboratório eu mostro para vocês que a gente tem um capote, a gente tem as coisas mais direitinhas lá para mostrar, tá? Então o capote, de novo, além do uniforme, né, calça e blusa, a gente ainda utiliza um capote, um avental, para diminuir ainda mais o risco de contaminação para o paciente, tá? E manter o procedimento o tempo todo mais estéril possível, porque o procedimento é invasivo, a gente está falando de cirurgia. Então, o material do capote, ele pode ser de tecido de algodão, tá? Ou sintético, desde que eles sejam de boa qualidade, não alergênico, resistente, né? Tem que proporcionar essa barreira de forma efetiva. Tem que ser confortável, tá? Porque se for uma coisa que deixa o profissional sem movimentação, né, dos membros, que dificulta, porque na hora a gente precisa de ter essa movimentação, de ter os braços livres. Garantir o conforto térmico do colaborador, né, do profissional. Tem que ter vários tamanhos, porque cada um é individual, né? Tem que ter esse de tecido, a possibilidade de ser esterilizado, porque esse de tecido vai ser reutilizado e vai ser esterilizado, e uma boa relação custo-benefício. Só que eu tenho também esse capote, esse avental descartável. Em algumas cirurgias, né, que são utilizadas, tem essa recomendação de substituir o tecido pelo capote de não tecido, tá? Porque elimina algumas desvantagens em relação a gastos, a esterilizar depois. Então, existem os descartáveis além desses de tecido. E o descartável também proporciona essa barreira antimicrobiana, tá? Porque eles são impermeáveis, tá? O tecido de algodão às vezes absorve algum fluido, né? E esse não, ele é impermeável e o risco de infecção é reduzido. Aí aqui a gente tem um exemplo do capote ou avental de algodão, tá? Olha aqui pra vocês verem, algodão, tá vendo? Com as mangas todas ajustadinhas, pra proteger mesmo com essa... É como um elástico mesmo na manga, tá? E aqui a gente tem o capote descartável, tá, gente? O avental descartável. Aí a máscara cirúrgica que eu comentei com vocês, que a gente amarra atrás, então um profissional ajudando o outro na paramentação, que depois que coloca o capote e a lavagem de mãos e a luva, você não pode ficar, né, tocando. Então aí, gente, olha, a paramentação cirúrgica, ó. Eu vou ter a touca cirúrgica, eu vou ter a máscara, aqui ela tá sem óculos, mas eu vou ter o óculos. Esse avental aqui que a gente tá vendo é um avental modelo cirúrgico, descartável. Ele tem essa gramatura que eles falam assim, essa gramatura quanto maior a gramatura, mais o tecido é fechadinho, sabe? E é mais impermeável e é mais intransponível, então causa uma barreira mais efetiva. Então, por baixo aqui nós temos, então, o pijama, né, a calça e a blusa e a presença do propé. Aqui a profissional ainda não está
enluvada. Mas basicamente a nossa paramentação cirúrgica é essa, tá? Jaleco cirúrgico, ou avental, capote, né? Ou pijama, máscara, gorro, propé. E aí a gente está preparado para entrar numa sala cirúrgica. E aí eu quero falar mais uma coisa com vocês, que é a respeito dos campos cirúrgicos. Os campos cirúrgicos, gente, são aqueles que a gente utiliza para proteger o paciente, tá? Durante o procedimento cirúrgico. E ele impede a passagem de micro-organismos do próprio corpo do paciente para o local de incisão, para o local onde está sendo realizada a cirurgia propriamente dita, tá? E quando eu colocar aqui a foto, vocês vão entender. Então, esses campos cirúrgicos podem ser de tecido e eles também podem passar por lavagem, reciclagem, que eu digo assim, lavagem e desinfecção, reparo se necessário, esterilização. E eles devem ser lavados e secos somente na secadora, não deve apresentar nenhum tipo de remendo. Mas ele pode ser também descartável, como eu vou falar. Então, olha só o que é o campo cirúrgico, gente. O campo cirúrgico, ó, é tudo isso aqui, ó, tá vendo? Esse tecido aqui, esse tecido aqui, esse tecido aqui, esse tecido aqui. Então, tudo isso aqui é campo cirúrgico, tá todo esterilizado, tudo isso aqui sem presença nenhuma de micro-organismo, tá? Passado na autoclave, na estufa, sem presença de micro-organismo. E é utilizado como uma barreira para que a própria pele do paciente não contamine, né, não migre micro-organismos daqui, ó, para esse campo aqui, onde está sendo utilizado, onde que está sendo feita a cirurgia. Esse campo cirúrgico na lateral aqui a gente chama de fenestrado, que ele já tem uma abertura para a gente localizar essa abertura justamente no local da incisão e é onde a gente vai realizar o procedimento. Tá vendo? Outro aí exemplo de campo cirúrgico. E a gente tem esse fenestrado, né, com abertura. Tem o campo cirúrgico não fenestrado, que a gente vai forrar lá na instrumentação cirúrgica. E eu vou passar depois isso tudo para vocês. E esse aqui é o campo cirúrgico descartável, que também é muito utilizado, tá? E ele pode também pode ser fenestrado ou não. E é a mesma situação do jaleco, tá? Do avental e do capote. Então, um exemplo aí, né, do local privativo, a vestimenta. E aí, quando eles vão realmente, de fato, entrar na cirurgia, eles ainda vão colocar o capote, né, o avental e algumas paramentações que faltam aí no setor. Aí, os profissionais já em cirurgia, provavelmente, né, todo paramentado no ato cirúrgico. E aqui também eu trouxe um exemplo para vocês de um ato cirúrgico e os profissionais no centro cirúrgico. Alguns profissionais, vocês podem reparar aí, que entram no centro cirúrgico não estão de luva. Eles fizeram a antisepsia das mãos, mas como eles não vão tocar no paciente, não vão instrumentar, não vão fazer nenhum tipo de procedimento com o paciente, se for apenas nessa observação aí, é permitido só fazer a antisepsia e ficar nessa posição aí sem o uso de luvas, tá? Então, eu finalizei aqui a nossa aula de paramentação cirúrgica e qualquer dúvida eu espero que vocês entrem e falem comigo, tá bom? Um abraço, um beijo para vocês.